Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro do Eclesiastes, no capítulo 9, no versículo 11. Vamos nos colocar em pé, por favor. Não sei se para a Irmandade da live tá bom o áudio, tá bom? Para eles lá o áudio? Tá bom. Não precisa se preocupar em colocar a palavra aqui, não. Eu leio aqui para a Irmandade. Fica fria. Glória a Deus. Eclesiastes, capítulo 9, no verso 11 a seguir. A sabedoria é muitas vezes mais útil aos outros do que aquele que a possui. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a peleja, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Que também o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com um laço, assim se enlaçam também os filhos dos homens no mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Também vi a sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes tranqueiras. E vivia nela um sábio pobre que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras do sábio devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Só até aqui, amados irmãos. Amém. Pode sentar, queridos. Então, queridos irmãos, essas palavras escritas pelo pregador aqui em Eclesiastes, que nos falam sobre a sabedoria. Irmãos, é tão difícil. Ainda ontem tivemos reunião com as irmãs diaconisas, foram aqui no escritório onde eu trabalho, e ficamos quase umas 3 horas e pouco, né, reunidos. Passou tão depressa. Oramos bastante, nos derramamos diante do Senhor, porque o que será da nossa vida sem a presença de Deus? E a gente falando sobre o nosso ministério, nós falamos sobre os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas dúvidas, e chegamos à conclusão de que somos limitados, e toda vez que fizermos essa conta, chegaremos a essa conclusão, de que nós somos limitados, dependentes de Deus. E ainda ontem dizíamos, às vezes nós vemos algum irmão Cosmo, nosso pastor, vemos alguma coisa, algum problema na igreja, um problema no meio da irmandade, e pensamos, aquele irmão parece que é atribulado, aquela irmã, ou aquele filho, ou aquele amigo no trabalho, enfim, e você pensando naquela pessoa errada, ou coisa que o valha, e pode ser que o Senhor esteja testando a nós com aquilo, para ver de qual maneira nós reagiríamos. Bem-aventurado você, irmão e irmã, que tem deixado a força de lado e tem pedido ao Senhor para ser o teu escudo e broquel, como a palavra prometeu. Porque não é os que confiam no homem, não é os que confiam na força do braço, que serão bem-aventurados. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Tu és bem-aventurado essa noite, se a tua confiança estiver no Senhor Jesus. E Ele te diz pela sua palavra, não te deixarei, nem te desampararei. Esse sábio tinha um adjetivo que o tornava desprezível, ou esquecível, não sei se existe esse adjetivo, mas de fácil esquecimento, de ser deixado de lado. Ele era pobre. E o mundo, nós, viu, irmão? Não nos enganemos, irmãos. Nós somos assim. Julgamos as pessoas pelo que elas têm, ou pelo que elas aparentam ter. Os que caem em golpe, não caem em golpe de um homem de chinela havaiana, roupa rasgada, sujo, todo roto, cai no golpe de um homem de terno, de uma mulher bem vestida, de uma conversa bem feita, de um golpe bem preparado. Mas que o Senhor abra em todos nós os olhos espirituais essa noite pela palavra. E Deus te mostre além do véu,
Deus te mostre além da tua força, além do teu entendimento. Receba a sabedoria de Deus, em nome de Jesus. Hoje Deus vai dar sabedoria à sua igreja, irmão. O adversário vem com o seu ardil, vem com a sua armadilha e fala, não, demônio, Senhor já me mostrou o caminho, eu não me desviarei das veredas da salvação. E assim, irmãos, aqui ele dizia que a sabedoria, porque aquele que é sábio, ele já alcançou todas as coisas que o faz manter-se sábio. Ele sabe exatamente o que fazer para não perder aquela sabedoria, justamente por ser sábio. Mas o Senhor ainda disse aqui, a sabedoria às vezes é mais útil aos outros do que ao possuidor, para aquele que a tem. Mas em outra parte, nos provérbios, fala que a sabedoria traz saúde àquele que a possui, é vida e saúde ao seu possuidor. Irmão, a sabedoria que Deus vai te dar vai abençoar você, a tua casa e toda a igreja de Deus. Crê nisso, irmão? Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar entendimento, Deus te vai abrir os olhos para você enxergar as coisas que você ainda não vê. Tenha a tua visão aberta hoje em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus nas alturas. E receba também, irmão, a autoridade do Espírito Santo. Para se o adversário vier lutar contra você, você repreender no nome de Jesus. Não vem lobo vestido de cordeiro, não vem serpente travestida de peixe. O Senhor já me deu a visão ampliada do seu Espírito. Talvez, não sei se todos, mas a grande maioria de nós, sem exceção, poderá dizer que por falta de sabedoria, por falta de atenção, por falta de luz de Deus, já entrou em algum embaraço. Não é, irmãos? De grande escala, de menor escala. Às vezes uma coisinha que você fala, o adversário leva longe aquela palavra e faz uma arruaça lá longe que nunca mais se conserta. E se você tivesse calado, aquele mal teria sido evitado. Faz uma coisa no serviço, faz uma coisa na casa, faz uma coisa na igreja. Irmão, mais uma vez Deus manda dizer, está caindo do céu sabedoria para a igreja. Não tem como ser feliz sem ser sábio, irmão. Não tem como ser feliz sem ter sabedoria de Deus. Porque a sabedoria de Deus te livra do embaraço, te livra do laço do passarinheiro, te livra da peste perniciosa, e você se faz mais sábio e mais feliz quando você armadilha, quando você vê aqui, a palavra ainda disse do ardil para o passarinho, do laço, da rede maligna para o peixe. A sabedoria de Deus vai ser uma tesoura, uma espada, que vai cortar todas essas coisas da sua vida. Mas é só com sabedoria, amados irmãos. Tem outro jeito, não. Mas o Senhor te diz, prepara-te, porque as tuas marcas de sofrimento estão trazendo em você, em mim, em todos nós, frutos de sabedoria. E o fruto da sabedoria é doce como mel. Seja revestido, irmão. Alamaia. Seja revestido, irmão, no nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. E tenha a tua vida na mão de Deus, dizendo, eu espero no Senhor. Eu não espero em nada e ninguém, eu espero no meu Deus. E eu sei que da pedra Ele faz brotar a minha bênção, da onde quer que seja. Se a madre é fechada, Ele abre. Se não tem condição, Ele dá. Se a porta é cerrada, Ele abre a porta. Irmão, se alegra no Senhor. A maior sabedoria é crer no Senhor Jesus. Porque a sabedoria de Deus não é como a razão humana. E é evidente que prevalecerá grande parte das vezes em nós a razão humana. De dizer, eu estou certo, eu devo fazer isso ou aquilo mais, mas hoje o Senhor te dá sabedoria para que você compreenda que às vezes calado, você está calando o teu inimigo também. Sem mexer, sem combater, sem refutar, quietinho, esperando no Senhor, Deus vai trabalhando na sua vida, e lá na frente, tudo que Ele fez em oculto, Ele te exalta publicamente para a glória do seu nome. Irmão, a tua vida é para a glória do nome de Deus. Tudo que se passa na tua vida é para a glória do nome de Deus. Se você está passando alguma enfermidade, se você está passando algum problema, algum desemprego, algum aperto material, da glória a Deus, é para a glória de Deus. As portas se abrirão, irmão.
vezes você diz, Deus me provou, porque eu estava numa situação X ou Y, eu estava tão bem, e parece que Deus me provou, me fechou as portas. Não, meu servo, eu te livrei do engano e da mentira, e agora eu vou te dar uma bênção que é verdadeira. A tua casa estava sendo feita sobre areia, mas agora ela está sendo edificada na rocha. Poderá alguém se nutrir do pão das lágrimas? Poderá, irmão? Alguém se nutrir de pão de lágrima? Alguém se beneficiar da dor alheia? Alguém se alegrar com a desgraça dos outros? Irmão, o Senhor está abrindo portões na tua vida. E a bênção que Deus te vai fazer é maravilhosa. A bênção que Deus vai te criar é maravilhosa, mas ela será edificada sobre a justiça, sobre a verdade, sobre a paz, uma bênção sem contaminação, mãos limpas, coração puro. Dá glória a Deus, irmão. O Senhor está te dando uma bênção que começa aqui, mas termina lá na glória do céu, irmão. Porque caixão não tem gaveta, quando você morre fica tudo aí, mas o servo de Deus não morre, ele salta dessa vida para a vida eterna, ele dá um pulo, cai lá na glória de Deus. E essa é a sabedoria de Deus na vida do seu povo, de ter a consciência de que nós somos peregrinos em terra estranha, e que estamos aqui por um pouquinho de tempo. Uns alcançam mais, outros menos, mas todos nós viveremos eternamente. E o Senhor te quer dar, além da certeza da eternidade, a certeza da salvação da tua alma. Você não quer morar no céu, irmão? Dá glória a Deus. Então, amados irmãos, o Senhor está te mostrando que está contigo. Você pode parecer passar por bobo, por boba, e ele é tão tontinho, ele é tão facinho de enganar, irmão. Quem engana o Senhor? Quem contende com Deus e tem paz? Aquele que toca em ti é como quem toca na menina dos olhos do Senhor. O pecador não fica na congregação dos justos, nem o ímpio no juízo. O Senhor te diz pela sua palavra, prepara-te, pois a minha mão poderosa está levantada ao teu favor. E a talamanaia, Jesus, aleluia. E a tua justiça vai gritar o teu nome ainda hoje. Glória ao nome do Senhor, a justiça de Deus vai cantar o teu nome, o teu defensor vai levantar-se a tua defesa, e a palavra que é escudo broquel, coloca sobre ti agora uma virtude excelente da glória a Deus, porque o Senhor quer fazer coisa grande e maravilhosa na tua vida. Deus não te quer enganado, Deus não te quer humilhado, Deus não te quer lançado na cova. Não viu, Daniel? Foi lançado na cova, Deus o tirou, Deus te tirará também. Bendito seja o nome do Senhor, Deus te tirará desse calabouço que você está. E a palavra fala que esse homem livrou a cidade pequenininha, não teve força, não fez força, não brigou, com inteligência e sabedoria, recebe estratégia das mãos de Deus no nome do Senhor dos Exércitos. Porventura Gideão brigou com espada? Brigou com gaita, com cítara, com fole, com buzina? E venceu o exército do inimigo? Sem derramar uma gota de sangue? Se isso não é estratégia, o que é? Irmão, bendito seja o nome do Senhor. Aqueles 3 leprosos, quando Samaria foi cercada, que foram caminhando em direção do arraial do exército inimigo, e a pisada que eles faziam no chão fazia um estrondo de um grande exército. Porventura o Senhor não podia ter passado a sua mão naquele acampamento e matado todos aqueles homens, mas Deus tem estratégia, Deus não precisa de autoafirmação. Ele mesmo disse, eu sou quem sou, eu sou o que sou, e o que ele é ninguém muda. Irmão, você não precisa falar nada para ninguém, quem você é, demônio nenhum vai mudar. Dá glória a Deus. Você é o que é, você é um servo de Deus, uma serva de Deus, um dia mais forte, um dia mais fraco, mas é homem e mulher de Deus, e por isso a boa mão de Deus está sobre a tua cabeça, a destra de Deus está sobre
Aleluia. A tua cabeça para te abençoar. Glorifica a Deus essa noite. Essa quinta-feira, a tua justiça está gritando a teu favor. Ela está gritando em tua defesa. Ela está gritando em favor da tua alma. Não se mexa, não esperneia. Ovelha que é ovelha não berra. Quem berra é bode. Se não é bode, se é ovelha, fica na posição. Deus te livrará. Tu és ovelha, os bodão grita, mas você espera no Senhor e alcança, porque Ele mesmo disse, pedi-se, Ele há concedido, batei e abrir-se-vos-á. Bate, irmão, a porta da sabedoria já está aberta para todos nós, e essa sabedoria maravilhosa, que Deus mostrou aqui, que é melhor do que a força, essa sabedoria divina, te mostrará que você está no caminho certo. E o próprio Senhor confirmará os teus passos dia após dia. Tu estás nas pisaduras, tu estás nas pisadas do Mestre Jesus. Ou seja, fazendo o mesmo caminho que ele fez. Se você fez o mesmo caminho que ele fez, você vai para o mesmo lugar que ele está. Continua no caminho do Mestre, jazinho você encontra com ele. E você dirá, Senhor, como valeu a pena confiar em ti, como valeu a pena esperar na tua boa palavra e crer que o Senhor pode tudo na vida daquele que confia. E o Senhor te diz, receba mais uma vez sabedoria das minhas mãos. O Senhor te unge com óleo de sabedoria, te dá inteligência celestial, mas põe sobre você não força, põe sobre você poder da santa palavra. Receba, irmão, receba, irmã, poder da palavra, e esse poder aniquilará toda e qualquer armadilha do diabo contra a tua vida. Deus seja louvado. Amém.